Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que apesar do time principal estar eliminado da divisão de acesso de forma precoce na primeira fase da competição, não foi rebaixado, mas não disputa mais no primeiro semestre nenhuma competição. A categoria Sub-17 continua em atividade e tem disputado jogos. O próximo jogo é no sábado contra a equipe do Osoriense, fora de casa. Cristiano Fronza, Fábio Tuchê continuam treinando forte lá na montanha, né, para tentar buscar a sua primeira vitória na competição. Claro que o objetivo principal da categoria não era ser campeão, e sim formar atletas, e já teve provas disso, né? Kelvin, Sarará foram atletas que subiram do Sub-17 e integraram a equipe principal. E nós conversamos com o Cristiano Fronza, que ele fala do planejamento desde o início do ano até o exato momento. Na verdade, teve uma quebra do nosso planejamento, da nossa rotina de trabalho com a chegada do Valdir, o que a gente aceitou numa boa, era um planejamento novo, era uma ideia nova que se tinha. O Valdir propôs isso ao clube e o clube aceitou, e cabia a nós trabalhar com essa nova metodologia de trabalho. E fizemos isso enquanto o Valdir esteve aí, mas deixamos sempre bem claro para quem trabalhava conosco que não era o que a gente vinha trabalhando antes. Isso ia nos custar, num curto ou num longo prazo, algumas coisas que nós não estávamos dispostos a pagar. E hoje a gente está colhendo isso, mas com a saída do Valdir, a gente voltou a trabalhar com a nossa metodologia de trabalho, que ela é simplesmente diferente. A gente não questiona como se certo ou errado, a gente só diz que ela é diferente do nosso trabalho. Então agora cabe a nós, é para isso que a gente é remunerado, é para isso que a gente é contratado pelo clube, para impor a nossa maneira de trabalhar e encontrar as formas de a gente chegar aos resultados. O técnico da equipe Sub-17, o Cris, também fala do jogo do próximo sábado contra a equipe do Osoriense. Tínhamos o jogo marcado para o sábado, ele não saiu e foi adiado para o dia 27, então a gente teve toda essa semana e vai ter praticamente uns 8 dias de trabalho até o próximo jogo, que é no sábado, em busca dessa primeira vitória que a gente ainda não conseguiu na competição. Sorte, né? E tomara que venham os primeiros 3 pontos da equipe na competição. Ainda falando sobre o gauchão, mas da divisão de acesso, onde o Esportivo foi eliminado, essa semana já aconteceu um jogo, um empate em 1-1 do Santo Ângelo contra a equipe do Glória, e amanhã, né, já tem mais 2 jogos. A equipe do Pelotas enfrenta a equipe do São Gabriel e também o Guarani de Venâncio Soares enfrenta a equipe do Rio Grandense. Esses os jogos do Grupo B. O Grupo A não joga essa semana, volta apenas a jogar no meio da próxima semana, né? Então, no meio de uma semana joga o Grupo A e no meio de outra semana joga as equipes do Grupo B. Lembrando, 10 equipes, uma busca ainda a vaga na elite do futebol gaúcho. Pelo Bento Vôlei, continua, né, aí buscando recursos e formas para montar o elenco que jogará a Superliga principal. Esteve o presidente Dentinho, o novo técnico Paulão estiveram ontem lá na Secretaria do Estado tentando achar maneiras de aprovar o projeto do Pro Esporte, que é onde a equipe do Bento Vôlei fará os recursos para a disputa. Sabemos que o voleibol feminino do Bento Vôlei está aí praticamente fechando as portas por não conseguir aprovar o projeto. É muito bom, é muito bonito ver o ginásio lotado, e agora, com a vaga assegurada para a Superliga principal, tem que correr atrás de recursos, né? O valor para atletas, para fazer esse campeonato é muito maior, mas estamos aqui na torcida que o Bento Vôlei consiga, e Dentinho e companhia, faça mais um grande campeonato e consiga a manutenção, que para mim é a principal objetivo do clube, a manutenção da equipe na elite do voleibol nacional. Pelo BGF, né, jogou na última quinta-feira, semana cheia de treinamentos, estivemos acompanhando ontem os treinamentos do Vander Flores, já visando a partida contra a SAF na próxima sexta-feira no ginásio municipal. Hoje a equipe da BGF é a 4ª colocada na frente de equipes que disputam a Liga Nacional, fazendo um ótimo trabalho. E claro, ao término do treino nós conversamos com ele, que ele fala da semana de treinamentos, já avisando esse confronto contra a equipe do Santa Cruz. Depois que a gente trouxe esse ponto de Lajeado, né, falei para o meu grupo que a gente precisa valorizar este ponto com uma vitória dentro de casa, né? Por isso que a semana ela é muito importante, né? E o grupo está legal, está se doando o máximo, está com uma entrega numa totalidade, né? Eu estou bastante contente com isso. E a gente tem que transportar dos treinamentos para o jogo de sexta, né? Um jogo difícil,
onde os enfrentamentos anteriores nos mostram, né? A gente tem que estar num nível excelente, né, para dar uma continuidade dentro de casa, né, nessas vitórias, para que cada vez mais a gente suba na tabela. Silon, que é o artilheiro da equipe no estadual, também fala aí dessa semana de treinamentos muito puxados e já quer mais 3 pontos contra a equipe do Santa Cruz. Os treinamentos já está visando o jogo contra Santa Cruz, né? Para buscar tanto individualmente quanto coletivamente uma melhora. A gente vem realizando uma bela campanha, mas a gente tem que, nosso intuito é classificar o quanto antes. Então os jogos dentro da nossa casa, junto com o nosso torcedor, são essencial para buscar a quantidade de pontos o mais rapidamente para conseguir a classificação. E o jogo de sábado vai ser um jogo, novamente, vai ser um jogo difícil pela característica do adversário. É uma equipe que busca o erro do adversário para contra-atacar. Então, ver se a gente não errar o mínimo possível e quando tiver a chance concluir em gol. Lembrando, o jogo, né, acontece no próxima sexta-feira aqui em Bento Gonçalves, BGF contra a equipe do Santa Cruz, 20 horas no ginásio municipal. Esse jogo era para acontecer sábado, foi antecipado para sexta-feira. Pelas competições amadoras aqui de Bento Gonçalves, no nosso programa de segunda-feira aqui falamos, né, da irresponsabilidade da arbitragem quanto a jogar, né, a deixar o jogo acontecer nas condições que teve lá no campo do Municipal, principalmente onde tivemos acompanhando o jogo entre Capivara e Racuna, onde os postes da rua estavam com as luzes acesas e o jogo ainda acontecendo. Muitos em redes sociais, muitas pessoas indignadas, né, e já vou encerrar por aqui, que a secretaria e a equipe de arbitragem tem que rever isso. Como é que deixam acontecer um jogo, né, no escuro? Até a integridade física de atletas foi botado em risco. Então espero que no próximo sábado, quando acontecem os jogos da volta das oitavas de finais, comece antes. Em vez de começar às 2 horas, comece 1h30, para não ter o risco disso acontecer novamente. Lembrando que no próximo final de semana, aí, próximo sábado, pode acontecer penalidades nas partidas. Já pensou ter que bater pênalti aí no escuro? Aí fica pior ainda, né, as decisões aí da Copa Amizade. Pela Libertadores do Nordeste, a equipe do Barracão decide a partida em casa, né, então joga a partida de ida em Fagundes Varela no próximo domingo. A equipe do Rosário de Bandeira também decide em casa. Joga a primeira partida no próximo final de semana em Vacaria contra a equipe do Linha Brasil. Outra competição amadora que iniciará na próxima sexta-feira aqui em Bento Gonçalves é o Distrital de Futsal. Mas hoje, né, como é de praxe, fizemos o contato com a equipe lá da Busa, que sediará a abertura dessa competição, e o presidente, o que comanda lá, o que ajeita o ginásio, estava indignado com a secretaria, pois, né, era ontem, terça-feira, quando avisaram ele do início para sexta-feira. Então vai ter que cancelar o horário de ginásios, enfim, vamos se organizar. Tinha tempo para avisar, né, do início dessa competição, então já sexta-feira, na Busa, era para acontecer em São Valentim, agora é na Busa a abertura do Distrital de Futsal. Muitas pessoas ainda nem sabem disso. Equipes que jogarão na próxima sexta-feira, então, já estão sendo avisadas. Sexta-feira, início do Distrital de Futsal, um jogo do feminino, um jogo dos veteranos e também um jogo da categoria livre masculina. E para encerrar, as artes marciais. No último final de semana, né, a equipe da Garratim foi no Rio de Janeiro disputar um nacional de jiu-jitsu e teve alguns atletas do seu projeto campeões brasileiros. E nós conversamos com o Eduardo Verício, que ele fala desse campeonato de jiu-jitsu brasileiro. Para nós foi uma expectativa muito grande ver as crianças do projeto viajando para o Rio de Janeiro. Foi uma iniciativa do instrutor que dá aula lá, o Adriano Esmalte, lá na Escola Imaculada Conceição. Ele teve essa iniciativa, a gente apoiou, ajudou ele no que pôde. Ele viajou com as crianças, além das crianças foram outros atletas da academia também lutar, além de ajudar, lutaram, e o resultado não podia ter sido melhor, né? Tivemos 4 crianças dos projetos que foram campeões brasileiras e mais 2, inclusive o Adriano consagrou-se campeão na faixa roxa brasileiro, e o Samuel, que também é uma das grandes promessas do jiu-jitsu, sagrou-se campeão também lá nesse campeonato, que é um dos mais almejados aí pelo público e pelos atletas do jiu-jitsu no Brasil.
E também no próximo final de semana, Eduardo Veríssimo e toda a sua equipe da Garra Team organizarão o estadual de Muay Thai, que acontecerá no ginásio municipal a partir das 10 da manhã, durante todo o dia. Muitas lutas, 380 atletas inscritos para essa competição. E claro, o Eduardo, mestre da Garra Team, fala desse evento. Então, sábado é um dos campeonatos mais esperados aí pelos desportistas do Muay Thai no estado. É o maior campeonato da modalidade no nosso estado do Rio Grande do Sul. Estão já inscritos 380 atletas que estarão vindo a Bento Gonçalves para então disputar um dos maiores títulos da modalidade. Já tem vários atletas renomados a nível nacional e internacional que estarão lutando no evento. Para nós já é sinônimo de sucesso e esse ano vai se consagrar mais ainda, tendo então como evidência um número que não existiu ainda de atletas participando do evento. Da inscrição do Campeonato Gaúcho dentro da federação, a federação nos passou que os mesmos atletas que lutaram o GP do Mega Fight, que valia uma moto, hoje vão estar lutando no sábado, se inscreveram na mesma categoria, os mesmos atletas, e vão estar lutando, valendo o título, valendo uma medalha, então, nas regras profissionais, que é a mesma regra que foi usada no Mega Fight 9.0 vai ser usada no campeonato estadual, pois é a regra da CBMT e da WMF, que é uma regra internacional. Então já fica aí o convite, próximo sábado, quem gosta aí de ver o Muay Thai, ginásio municipal, durante todo o dia teremos competições, tá certo? Então quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser ver vídeos e notícias, acesse o nosso site, que é www.atvc.com.br. E eu volto aqui na sexta-feira repercutindo esse finalzinho que tem muito esporte aqui em Bento Gonçalves. Então um bom restinho de semana a todos e até sexta-feira.